Boa noite a todos. A receita que eu vou apresentar hoje é um nhoque bem simples de fazer. É bem fácil de fazer porque ele leva poucos ingredientes. E a massa é bom para quem não pode comer farinha de trigo, porque eu não uso farinha de trigo na massa. E pelo fato de eu não usar farinha, fica uma massa assim bem macia e leve para comer. E a receita por escrito vocês vão encontrar no meu blog. É só acessar o link aí embaixo do vídeo, que vai dar direto lá na receita. E lá vocês podem imprimir. Bom, então vamos à receita de hoje. Para fazer a receita, eu já trouxe a mandioca cozida. Aqui eu já cozinhei ela e nos outros vídeos eu já mostrei como eu faço para cozinhar mandioca. Eu adiciono um pouco de açúcar na hora do cozimento. E aqui eu coloquei também açúcar na hora do cozimento. A mandioca aqui eu gosto sempre de fazer com amarela, mas vocês podem fazer com a branca também. Mas se vocês encontrarem amarela, faz assim com a amarela que é mais gostoso. E de preferência que a mandioca esteja novinha. E vocês têm que cozinhar a mandioca até ela ficar assim, bem molinha, igual tá o meu aqui. E o fiapo que fica no meio da mandioca, vocês têm que tirar todo ele. Esse fiapinho aqui. Bom, agora eu vou espremê-las. E tem que espremer bem, até ela ficar assim, bem fininha. Agora eu vou espremer todas aqui. Aqui eu já espremi toda a mandioca. Agora eu vou esperar esfriar para poder colocar o resto dos ingredientes. Agora que esfriou, eu vou colocar os outros ingredientes. Eu vou adicionar o sal. Eu vou adicionar também o queijo ralado. Agora eu vou adicionar o amido de milho. É só esses ingredientes que vai na massa. Agora eu vou dar uma misturada aqui. Bom, aqui eu já coloquei todo o amido de milho. E depois que coloca todo o amido de milho, a massa fica assim. Ela não fica uma massa assim grudenta. Fica uma massa assim, bem fácil assim de trabalhar com ela. Vou fazer uma bolinha aqui para mostrar para vocês. Olha só como ela fica. Não fica assim, aquela massa assim grudenta. Então, é bem gostosa de mexer com ela. Eu vou modelar os nhoques nesse utensílio de cozinha que eu tenho. Mas eu acredito que vocês não consigam comprar um aparelho desse em qualquer lugar. Porque eu ganhei da minha mãe e ela comprou de uma pessoa que vende na rua. Então, eu não sei se tem para vender. Então, eu só vou mostrar para vocês como eu faço para modelar os nhoques. Vocês podem fazer da maneira tradicional. Aqui, aqui essa parte que tem esse furinho é onde vai sair os nhoques. Essa parte aqui é de madeira, ele fica assim em pezinho. Aqui tem um barbante que envolve toda essa parte da madeira. E a massa é colocada nessa parte aqui de cima. Eu vou colocar a massa aqui para mostrar para vocês como funciona. Então aqui coloca a massa. Eu gosto de usar ele porque ele é bem prático. Então aqui a massa vocês podem colocar a quantidade que quiser. Pode colocar pouco ou bastante. Eu coloco pouco porque eu vou fazendo aos pouquinhos. Então eu coloquei mais ou menos até aqui. Depois que eu coloquei a massa, agora tem que colocar a tampa. Fecha assim. E agora tem que fazer força e apertar. Aperta essa parte aqui. Que daí ele sai os nhoques aqui no buraquinho. Já sai ele encupidinho. Vou apertar aqui. Agora tem que apertar com bastante força para poder sair. Aí ele vai saindo. Quanto mais massa, mais ele vai ficar mais comprido. Mas eu não gosto de fazer muito comprido, porque daí fica muito ruim para pegar. Tem que ficar segurando aqui para ele não cair. Aí, se quiser fazer mais comprido, é só apertar. Mas eu vou fazendo sempre aos pouquinhos. Aí corta aqui. Aí ele já sai assim. Já sai compridinho. Aí depois só cortar, picar assim bem pequenininho. Do tamanho que a gente for fazer os nhoques. Eu acho ele muito prático, esse aparelho. E eu faço ele assim, cozinho a massa, vou cozinhando e vou fazendo ao mesmo tempo. Não precisa nem ficar fazendo todo ele, cortando todo ele para cozinhar. Eu já faço aqui e já vou cortando e já vou cozinhando. Aí depois eu só faço, aperto assim, vou enrolando um pouquinho, só para ficar mais lisinho e mais bonito. E depois eu corto e cozinho. Aqui minha água já está fervendo, agora eu vou colocar uns nhoques para cozinhar. Eu cortei mais ou menos assim, desse tamanho pequeno, porque para cozinhar é mais rápido, não fica cru. Então eu sempre corto tamanho pequeno. Agora eu vou colocar aqui na água. E na água eu não coloco nada, só a água mesmo. Aí vocês têm que deixar ele cozinhando até ele ficar na superfície. Por enquanto ele fica assim na parte de baixo.
E depois, quando ele já tá bom, ele fica na parte de cima. Então agora eu vou deixar cozinhando um pouquinho. Aqui já tá cozido, olha como ele fica tudo na superfície. Quando tiver assim, o nhoque já tá bom, já tá bem cozido. Agora eu vou tirar todos eles e vou cozinhar o resto. Bom, agora eu vou fazer o molho. Aqui eu já coloquei o óleo na panela e vou fritar a carne. A carne aqui é a carne moída. Agora tem que fritar bem a carne. Agora que fritou a carne, eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Vou colocar a cebola picada e o alho triturado. E agora eu vou deixar assim fritando um pouquinho. Aí depois que eu deixei fritando um pouquinho, agora eu vou colocar um tomate sem semente e sem a pele. Agora eu vou deixar cozinhando um pouquinho até secar toda a água, porque o tomate ele libera bastante água. Então eu vou deixar secando um pouquinho dessa água. Agora que secou quase toda a água, eu vou adicionar o extrato de tomate. Vou adicionar a água. Vou adicionar também o aginomoto. O aginomoto aqui, ele vai cortar a acidez do extrato de tomate. Então eu sempre gosto de usar. Agora eu vou deixar cozinhando mais um pouquinho. E agora começou a levantar a fervura, eu adiciono sal. E agora tem que experimentar. Bom, aqui eu já experimentei para ver se tá bom de sal, já tá bom. E agora eu vou acrescentar a azeitona. A azeitona aqui eu piquei assim, compridinho. E agora eu vou adicionar aqui. Agora eu vou deixar cozinhando só mais um pouquinho. Depois que eu deixei cozinhando mais um pouquinho, agora eu vou adicionar a cebolinha picada. Aqui já tô quase desligando. Só vou ferver mais um pouquinho e já vou desligar. Bom, aqui eu já desliguei do fogo e depois de pronto ficou assim o molho. Aqui eu já cozinhei todos os nhoques, já coloquei no refratário porque eu vou levar no forno. Então eu fiz assim, coloquei tudo assim, um pertinho do outro e embaixo eu não untei com nada. Agora em cima dos nhoques vou colocar a carne, aquele molho que eu fiz anteriormente. Colocar bastante caldinho. Aqui eu já coloquei toda a carne e vocês colocam bastante caldo, porque senão depois na hora que for levar no forno, o nhoque gruda, então vocês colocam bastante caldo embaixo. Agora em cima da carne eu vou colocar a mussarela, e a mussarela eu fatiei assim, cortei ele assim compridinho, porque se colocar ele assim inteiro, além de ele demorar mais para derreter, depois fica ruim para servir. Na hora que serve ele fica ruim para cortar. Então, aí vocês procuram fatiar assim. Bom, aqui eu já coloquei toda a mussarela. Agora eu vou colocar presunto. O presunto eu cortei tudo assim, em quadradinho. O presunto também, é melhor cortar assim, porque depois fica melhor para servir. Então agora eu vou espalhar tudo aqui. Aqui eu já espalhei todo o presunto. Agora eu vou colocar o nhoque. Aqui eu já coloquei todo o nhoque. Agora eu vou colocar mais uma camada de carne. Bom, aqui eu já coloquei toda a carne, agora eu vou colocar a mussarela. A mussarela também eu cortei assim, fica melhor, bem melhor depois para servir. Aqui eu já coloquei toda a mussarela, agora por último eu vou polvilhar com orégano, aí a gosto. Bom, agora eu já coloquei todo o orégano e vou levar no forno só para derreter o queijo, porque já está tudo cozido. Então é bem rapidinho, derreter o queijo, já pode desligar. Então agora eu vou levar só para gratinar. Bom, acabei de tirar do forno, tá bem quente ainda. Agora eu vou pegar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. É bem rapidinho no forno, é só para gratinar. Não precisa deixar muito tempo não. Aqui vou colocar aqui no prato. Bom, aqui eu peguei só um pouquinho para mostrar. O nhoque, ele fica bem macio, não fica aquele nhoque duro. E aqui o recheio, vocês podem variar também com outros ingredientes. Aqui foi só um ingrediente simples que eu fiz, mas vocês podem fazer com outros tipos. Pode fazer de preferência de vocês. Aí a receita fica assim, eu espero que vocês consigam fazer em casa, é muito fácil de fazer. E até mais.